Apocalipse capítulo 13, versículo 5, o ponto 2, o anticristo e Nimrod. Vamos fazer uma comparação entre esses dois personagens. Vamos observar o que Flávio Joséfo fala sobre Nimrod, o que ele estava propondo à humanidade, né, depois do dilúvio, e é algo parecido com o que o anticristo vai propor. O comentário diz: tudo indica que Nimrod escravizava pessoas e os obrigava a servi-lo, mas certamente haviam pessoas que seguiam Nimrod voluntariamente, acreditando em todas as suas propostas. Bom, por que escravização? Nimrod, ele era um descendente de Cã. Ele foi habitar a região do norte da África, onde estava o Egito, Cush, né? O Egito era descendente de Mizraim. Bom, ele era descendente de Cã. E o que aconteceu? Ele veio habitar no meio dos descendentes de Sem, que era a Mesopotâmia. Ele saiu da região do Egito e veio para a Mesopotâmia. E quando ele chegou naquela região, cerca de 100, 150 anos depois do dilúvio, ele encontrou um povo pacífico. Os descendentes de Sem eram um povo temente a Deus, pacífico, e ele chegou lá e vai dominar aquela região. Claro, como homem provavelmente violento que era, né? Descendente de Cã, os descendentes de Cã não temiam a Deus, então chegou aquele grupo de homens violentos e ele acabou por dominar a região da Mesopotâmia. Então, naquela região, o natural foi ele escravizar. Agora, infelizmente, certamente tinham pessoas, tem sempre os traidores da pátria, né? Nós veremos mais à frente aí que Daniel, ele dá a entender que durante a grande tribulação terão israelitas traindo a lei, traindo tudo e ficando do lado do anticristo. Então, com Nimrod também certamente aconteceu isso. O comentário prossegue. Durante o governo do anticristo será como nos dias de Nimrod. O anticristo terá seguidores dominados e terá seguidores voluntários, sendo os voluntários em número muito maior. O poder de convencimento do mal durante a grande tribulação justifica essa conclusão. E pelo que nós observamos, o número de voluntários serão principalmente os árabes, né? Os árabes, eles querem a destruição de Israel de qualquer maneira, tanto que nós veremos mais à frente, o exército do anticristo, ele parte do mundo árabe. Diz que o rio Eufrates secou para que passasse o exército do anticristo, ali chamado de reis do Oriente. Nimrod defende uma forma de se proteger de outra possível destruição vinda da divindade. Olha que importante o que Flávio Joséfo vai nos contar sobre a proposta de Nimrod. E Nimrod, ele funda essa religião da Babilônia juntamente com sua mãe Semíramis, essa religião que vai dominar o mundo. O Império Romano, o Apocalipse diz que a religião da Babilônia estava assentada sobre Roma. Roma era escravizada por essa religião, porque essa religião dizia o quê? Que os deuses determinavam a vitória e a derrota de Roma. Então, perdeu uma guerra, olha, então mata mais boi, mata aí 200 bois agora, sacrifica mais. Vocês têm que prestar mais culto aos deuses para eles determinarem a vitória de vocês. E era assim que a igreja sofria, porque chegava um ponto que eles diziam, olha, agora os deuses já receberam o sacrifício, mas tem um povo aí que diz que os nossos deuses não existem. Aí os imperadores diziam, olha, então esse povo tem que adorar, tem que reconhecer os nossos deuses, senão nós vamos matar todo mundo. Porque não reconhecer os deuses representava derrota para o Império Romano. Então o que vai acontecer com o anticristo? Ele vai defender essa mesma religião da Babilônia, essa mesma religião do anticristo, que é aquela religião, né, que diz que os deuses determinam tudo, ou seja, os deuses predestinam a vitória e a derrota, predestinam o erro e o acerto. É inacreditável que essa doutrina esteja sendo pregada no meio do povo de Deus, né? Bom, segundo Joséfo,
na página 84 da sua obra, a História dos Hebreus, ele diz: esses ingratos, porém, esquecidos de que deviam a ele, Deus, né, todos os seus bens, e atribuindo-os a si mesmos, continuaram a desobedecer-lhe e acrescentaram à sua desobediência a impiedade de imaginar que era uma cilada que se lhes armava, a fim de que, estando divididos, pudesse Deus facilmente destruí-los. Ele está dizendo isso porque Deus disse para eles se espalharem pela terra, né? Eles não deveriam habitar todos numa mesma região. Nimrod, neto de Cã, um dos filhos de Noé, foi quem os levou a desprezar a Deus dessa maneira. Ao mesmo tempo, valente e corajoso, persuadiu-os de que deviam unicamente ao seu próprio valor e não a Deus toda a sua boa fortuna. E como aspirava ao governo e queria que o escolhessem como chefe, abandonando a Deus, ofereceu-se para protegê-los contra ele. Ou seja, Nimrod disse: olha, eu posso proteger vocês desse Deus que enviou o juízo do dilúvio, tá bom? E aí prossegue: caso Deus ameaçasse a terra com outro dilúvio, construindo uma torre para esse fim, tão alta que não somente as águas não poderiam chegar-lhe ao cimo, ao topo, né? Como ainda ele vingaria a morte de seus antepassados. E quando ele morre, o próprio Flávio Joséfo diz que a sua mãe diz que ele foi vingar os antepassados que foram mortos do dilúvio. Ou seja, ele está pregando que os homens podem escapar do juízo de Deus e ainda prega mais, que os homens podem desafiar a Deus e enfrentar a Deus. É isso que Nimrod estava pregando, é isso que a história descreve. Flávio Joséfo não é um texto inspirado como a Bíblia, mas é um historiador confiável, né? Então, o que Nimrod fez é o mesmo que o anticristo vai fazer, e provavelmente de uma maneira pior, porque 100 anos, 150 anos depois do dilúvio, que seria mais ou menos o tempo que Nimrod se manifestou e propôs a rebelião da Torre de Babel, ali entre os semitas, certamente o temor a Deus era maior, porque Noé ainda estava vivo, 100 ainda estavam vivos, mas ele conseguiu convencer um grupo de que eles poderiam sim desafiar a Deus. O comentário prossegue: como Nimrod pode representar o anticristo? A sua proposta desafiava a Deus de forma direta, fazendo os homens acreditarem que Deus comete injustiça quando julga e condena o homem. Ele fala isso porque Deus julgou aquela população toda antes do dilúvio, que deveria ser muito grande. Foram 1.700 anos de Adão até o dilúvio, em números redondos, né? Cerca de 1.700 anos. E como os homens viviam 300, 500, 969 anos, os homens geravam muitos filhos. Então a população deve ter crescido muito. Os homens tinham uma saúde especial naquele momento. O comentário prossegue: é o que Joséfo deixou claro na sua descrição. É o que a Bíblia diz quando afirma que Nimrod começou a ser poderoso na terra. A história de Nimrod e Semíramis parece com a história do poder bélico e do poder herético religioso. O mundo começou com o domínio do mundo bélico. Foi assim como Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Comentei aqui as 6 primeiras cabeças da besta que sobe do mar. Mas, com o tempo, o poder religioso acabou por dominar o mundo bélico. Então, com o passar do tempo, o mundo religioso dominou. Por isso é que diz que a Babilônia apocalíptica estava sentada sobre a besta que sobe do mar. Vai estar sentada também sobre a besta que sobe da terra e assentada sobre muitas águas, que o anjo diz claramente, que representam povos. Ou seja, a Igreja Católica está assentada sobre todos. Interessante que eu estava vendo
um comentarista, que até eu gosto dos comentários dele, Natan Rufino, falo dele até com respeito, mas ele acha que a Babilônia apocalíptica se trata de Jerusalém, né? Eu falo assim, mas como assim? A Bíblia diz que a Babilônia apocalíptica vai ser destruída, então Jerusalém vai ser destruída. Eu acho que foi um erro, com todo respeito ao professor, um erro infantil dele. Mas, pois bem, prosseguindo, então, falei aqui das 6 primeiras cabeças, claro, a 7ª é a besta que sobe da terra. Então, veja, o poder religioso, ele dominou. O Império Romano se esfacelou, mas a Babilônia apocalíptica não esfacelou, ela continuou dominando o mundo. Os bárbaros, eles acabaram se envolvendo com aquele paganismo católico. Eu contei para vocês a história do pagão católico, né, chamado Patrício, que ele foi evangelizar os bárbaros e ele, ao mesmo tempo que evangelizava os bárbaros, ele participava do culto deles, daquele espiritismo terrível, e assim ele atraiu os bárbaros. Os bárbaros se converteram ao catolicismo pagão, porque eles continuaram pagando com culto pagão, e assim surgiu o Sacro Império Romano. Então a religião dominou o Império Bélico. Mas nós veremos mais à frente que durante a grande tribulação, a besta que sobe do mar vai acabar destruindo a Babilônia apocalíptica. Ou seja, nosso professor lá confundiu, porque então a besta que sobe do mar iria destruir Jerusalém. Não dá para interpretar que Jerusalém seja a Babilônia apocalíptica. O comentário prossegue. A religião criada por Constantino acabou por dominar o poder bélico. A Bíblia profetiza que uma religião identificada como Babilônia apocalíptica estaria sentada sobre a besta que sobe do mar, e também sobre a besta que sobe do mar, que sobe da terra. Então veja, Apocalipse 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. As muitas águas são os povos que formam a besta que sobe do mar, que é o Império Romano redivivo. Então, a Babilônia apocalíptica, por um certo tempo, ela estará dominando, mas depois ela será condenada. E quem é que vai destruí-la? É a própria besta que sobe do mar. O comentário prossegue. Assim como o poder religioso acabou por dominar o poder bélico na história dos povos, Semíramis, que representava o poder religioso da Babilônia, acabou por dominar, pois o poder bélico morreu. Seu filho Nimrod morreu, e ela se tornou a mais poderosa da Babilônia. A lenda diz, Flávio Joséfo conta, que ela falou, olha, Nimrod, na verdade, ele foi lutar contra o Deus que fez juízo contra os nossos antepassados lá no dilúvio. Então ele vai se vingar deles. E aí ela teria engravidado e disse que engravidou desse Nimrod que se tornou Deus. E aí nasceu o deusinho, né, que é chamado de Tamuz. A história mostra que a Igreja Católica pegou todo o culto de Semíramis e Tamuz e colocou em Maria e Jesus. E tem duas coisas, uma, número 1, que eu considero fundamental. Eles pegaram o ano 431 da era cristã, eles fizeram um concílio na cidade de Éfeso, que era a capital mundial do culto a Semíramis, que no Império Romano era chamada de Diana dos Efésios. Eles fizeram um concílio nessa cidade, você pode pegar na história. E lá nessa cidade, todo o paganismo ligado a Semíramis, eles colocaram em Maria. Semíramis era chamada de Rainha dos Céus, Maria passou a ser chamada de Rainha dos Céus. Semíramis era chamada de Mãe de Deus, porque ela teria sido engravidada por Nimrod, que se tornou Deus, e por isso nasceu o deusinho Tamuz. E então Maria também passou a ser chamada de Mãe de Deus. E de Nossa Senhora, que era título de Semíramis. Todos esses títulos a história mostra, eram de Semíramis, e ela colocou, a Igreja Católica colocou em Maria. E tem um achado arqueológico que é interessante. Por quê? Porque na Babilônia, uma das
figuras que a arqueologia mostrou que Semíramis era representada com Tammuz, era ela no colo com Tammuz, amamentando Tammuz. E o que a Igreja Católica fez, você encontra na história, ela começou a usar a figura de Maria amamentando Jesus. Jesus, como homem, certamente ele foi amamentado por Maria, mas por que alguém usaria esse exemplo, já que a Bíblia em nenhum momento fala de Maria amamentando Jesus? E se a arqueologia mostra que Semíramis fazia isso, assim ela era retratada com seu deusinho, né, Tammuz, a Igreja Católica adotou esse paganismo e outros exemplos, né, para representar a religião da Babilônia, porque a Igreja Católica ela nunca foi a igreja de Jesus. Isso nós temos que tomar um cuidado tremendo. As igrejas reformadas, elas querem convencer as Assembleias de Deus e outras igrejas de que todos saíram da Igreja Católica. Isso não é verdade. As igrejas reformadas saíram da Igreja Católica, mas nós não. E a grande separação que nós temos sempre foi o batismo infantil, porque as igrejas cristãs nunca aceitaram o batismo infantil. O batismo ele sempre foi feito com adultos, pessoas que tinham condições de confessar os seus pecados e abandoná-los.